Amados irmãos e irmãs em Cristo, muito obrigado por acessar o canal Quero Ver Jesus Voltar, para assistir a mais um vídeo, com mensagens de esperança e salvação. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com os amigos. E que a paz de Deus habite constantemente em seu lar. Hoje vamos falar das promessas maravilhosas que Deus nos deixou no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, escrito por João, quando estava exilado na ilha de Patmos, por causa da perseguição dos romanos. Muitos irmãos deixam de estudar o livro do Apocalipse, por acharem difícil de entender. Outros falam que o livro dá medo, por causa das imagens cheias de mistério, como por exemplo, um monstro cheio de chifres e cabeças, que sai do meio do mar, ou um dragão grande e vermelho, que trava uma luta contra uma mulher grávida. De fato, a maior parte do livro é composta de símbolos, mas veremos que a essência da mensagem é de esperança e conforto, pois nos dá garantias de que Deus está no comando de tudo, e que em breve dará um final feliz à história do pecado. Então seremos salvos por Ele e viveremos as maravilhas da eternidade. É claro que esses símbolos precisam ser corretamente interpretados, e temos a intenção de gravar outros vídeos sobre assuntos específicos. Mas hoje veremos as mensagens de amor, cuidado, proteção e direção da parte de Deus para seu povo, registradas no capítulo inicial deste livro profético. Destacamos, de início, o real significado do livro, que também pode ser o significado da temática dessa profecia. A palavra grega Apocalipse significa simplesmente revelação. O termo lapó quer dizer para longe, e o termo calipsis quer dizer escuridão. Logo, o vocábulo Apocalipse significa para longe da escuridão, ou afastar da escuridão, ou simplesmente revelar. Por isso, o primeiro versículo registra o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. Na sequência, no verso 3, é declarada uma bênção aos que leem, ouvem e guardam as palavras contidas no livro, pois o tempo está próximo. Observem, irmãos, que a Bíblia considera bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, aquele que lê, ouve e guarda as mensagens proféticas. Portanto, devemos nos sentir privilegiados pela oportunidade de estudar estas grandiosas lições. Mais adiante, no verso 5, parte final, ao falar sobre Jesus Cristo, a testemunha fiel, o soberano dos reis da terra, João escreveu que ele, Cristo, nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. O Apocalipse, portanto, declara o amor de Deus por mim e por vocês. E ratifica que Jesus morreu para nos salvar. Isso deve ser motivo de muita alegria, meus irmãos. Do que foi dito até aqui, já temos motivos de sobra para louvar a Deus, pois nos foi dito que Ele quer nos revelar os acontecimentos, para não nos deixar desavisados. Ele nos abençoa por estudarmos o Apocalipse, e Ele deixou registrado que nos ama, e que já pagou por nossas culpas. Perceba a magnitude dessa mensagem de ânimo e esperança. E olhem que estamos somente no começo do livro. Em seguida, João afirma que ele nos constituiu reino e sacerdote. Verso 6. Isso significa que já fazemos parte do reino de Deus. A promessa de Jesus, de que foi preparar um lugar para nós, na casa do Pai, é confirmada neste verso. Também, somos sacerdotes pelo fato de que temos uma missão, a qual nos foi determinada pelo Mestre, que é propagar o Evangelho a toda a criatura, conforme está escrito em Marcos 16, 15. Assim, todos conhecerão e terão chance de decidir pela vida ou pela morte eternas. No verso 7, temos a promessa da volta de Jesus, nas nuvens do céu. Ele vem e todo o olho verá. Interessante que o evangelista Lucas já havia registrado uma frase bem parecida. Em Lucas 21, 27, Jesus afirma o seguinte: então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Nos versículos de 10 a 20, João tem a visão de Cristo glorificado. Há aqui alguns símbolos a serem interpretados, mas há também mensagens que conclamam a confiar no Senhor. Por exemplo, nos versos 17 e 18, as frases usadas são de encorajamento.
João havia presenciado a morte de Jesus e esteve presente nos momentos finais da vida do Mestre. Mas agora, ele vê o Cristo glorificado, numa visão tão estupenda que ele chega a cair. Porém Jesus se aproxima e lhe diz: "Não temas." Depois, Jesus diz que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Irmãos, vivemos em um mundo conturbado, cheio de violência e maldade, um mundo em que o amor de quase todos esfriou. Mas não temos motivos para temer coisa alguma, pois aquele que nos ama, o primeiro e o último, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, está vivo. Aleluia! Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, conforme já prediziam várias profecias. Agora, ele vive pelos séculos dos séculos e zela por mim e por vós. Portanto, sejamos sóbrios e vigilantes. Mas, acima de tudo, sejamos confiantes. Pois aquele que um dia prometeu voltar, virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. A ele seja a honra, a saudação e o louvor hoje e sempre. Amém. No último versículo do capítulo 1, Jesus revela o mistério dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. Os candeeiros são as igrejas, e as estrelas são os anjos das igrejas. Antes, no verso 13, é dito que Jesus andava pelo meio dos candeeiros, e no verso 16, Jesus tem as 7 estrelas em sua mão. Jesus andar no meio dos candeeiros significa que ele anda no meio de sua igreja. Ele vigia, protege e dirige. Ele sabe tudo o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. O fato de ter as estrelas em suas mãos significa que ele tem os líderes das igrejas em suas mãos. Ele conhece cada coração, cada pensamento, cada pecado. E ele quer que confessemos a ele as nossas fraquezas, e que peçamos perdão e nos reconciliemos. Ele está no controle de tudo. E o desfecho não será outro, senão que o domínio e a majestade sejam dados a Jesus, que reinará eternamente, tendo-os salvos junto de si. Daniel 7, verso 18 afirma o seguinte: "Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade." Você crê nessa promessa? Então ore comigo. Deus de amor, quão gratos somos por saber que o Senhor nos ama e que já nos libertou dos nossos muitos pecados. Ficamos muito felizes em saber que o livro do Apocalipse é um livro acessível a todos nós, e que está repleto de mensagens de esperança e felicidade. Ansiamos pelo dia em que Cristo virá para nos buscar. Por isso, suplicamos que o Senhor renove as nossas forças e nos mantenha firmes nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste estudo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, para que o YouTube recomende a outros irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.